Olá, tudo bem? Estamos começando mais um UP Notícias Especial Política. Hoje a nossa conversa vai ser com o deputado estadual Goura. Ele também já foi vereador e teve seu nome ventilado para pré-candidato à prefeitura de Curitiba pelo PDT. Tudo bem, Goura? Tudo bom, Pedro? Quero dar aqui um bom dia, uma saudação especial a ti e a toda a equipe aqui que fez esse convite. Muito obrigado, tudo ótimo. Tudo frio, né? Hoje estamos aqui, é um dos dias mais frios do ano de Curitiba. Vamos lá. Deputado, eu gostaria de falar já direto do seu nome, né? Na verdade, seu nome de batismo é Jorge, né? E aí, numa viagem à Índia, você acabou recebendo o nome Goura, adotando e usando ele aí para os seus cargos na vida pública. Gostaria de saber como foi essa sua experiência na Índia, essa troca aí de como é chamado, e também que aí se tornou professor de yoga, então gostaria de saber num geral dessa sua experiência. Bacana, Pedro. Vou tentar sintetizar para não me estender muito. Eu nasci aqui em Curitiba, né? O meu nome de nascimento é Jorge Gomes de Oliveira Brande. Tenho 40 anos e desde os 15, 16 anos que eu comecei a me interessar pela cultura da Índia, pela cultura do yoga, pela meditação. Eu comecei a buscar uns livros sobre budismo, parei de comer carne ali, me tornei vegetariano e daí surgiu uma oportunidade, isso em 1998, de fazer uma viagem à Índia com um grupo de monges Hare Krishna. E foi uma experiência transformadora, como, né, não seria diferente. E no final dessa viagem, eu tive um contato com um professor, né, um guru, um mestre de yoga, e pedi para ser iniciado. E nesse processo de iniciação, assim como num batismo, a pessoa recebe um nome, né, em referência a um dos nomes de Deus na Índia, da língua sânscrita, e eu recebi o nome Goura Nataraja Das, que quer dizer o servo do rei dos dançarinos, Krishna, que é um dos nomes de Krishna. Na volta, né, para o Brasil, eu tinha 18 anos, comecei a cursar filosofia na Universidade Federal, e eu acabei, Pedro, de uma forma assim meio brincando, né, com o nome, assim, né? As pessoas me perguntavam qual é o teu nome. Às vezes eu falava Goura, às vezes eu falava Jorge, mas acabou pegando o Goura entre os amigos, entre toda a rede, assim, até minha mãe me chama de Goura, assim. E isso já faz bastante tempo, né? Eu desde então me aprofundando nos estudos, dei aulas de yoga, ainda dou aulas de yoga, dei aulas de sânscrito no Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná e acabei me envolvendo cada vez mais com as discussões políticas, com a discussão sobre Curitiba em específico. E quando tomei a decisão de ser candidato, de entrar na vida política partidária, decidi manter o nome Goura, por mais que fosse um pouco diferente, né? E muita gente falava Moura, eu falava não, é com G. E a gente foi assim se acostumando. Agora já é até curioso de ver como Goura, que na Índia é um nome mais ou menos comum, ele aqui agora já é reconhecido, né, por muitos. Então, essa é brevemente essa história. Eu ainda, como eu disse, tenho um envolvimento muito forte com o yoga, com a cultura da meditação. Participo, quando possível, de eventos, de aulas, mas cada vez mais, pelo menos nesses últimos 5 anos, é a atividade política com a qual eu tenho me dedicado que me absorve a integralidade do tempo. A partir de 2014, por mais que não tenha sido eleito, as coisas acabaram acontecendo muito rápido, né, na política para você e evoluindo muito rápido. E eu gostaria que você comentasse a sua saída de vereador para deputado estadual durante o seu mandato como vereador, porque até entrevistei há um tempo atrás a professora Josete, na época que ela ainda era a líder da oposição, e ela fala que é felizmente e infelizmente ao mesmo tempo. Felizmente por você estar fazendo um novo trabalho na Alep, mas infelizmente porque daí ela perdeu um membro importante da oposição ali na visão dela. Então gostaria de que você falasse um pouco sobre essa transição de vereador para deputado estadual. Bom, Pedro, a premissa e a prerrogativa regimental do Poder Legislativo, que é de fiscalizar o Poder Executivo, ela, na maior parte das vezes, não ocorre de verdade pela grande maioria dos legisladores. Tá? E o que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que você, um vereador, uma vereadora, começa a fiscalizar
o prefeito, você é visto pelo prefeito, você é visto pelos seus pares ali como alguém que está atrapalhando o jogo. Então, eles te levam para a oposição. Tá? E, infelizmente, você vê a grande maioria, como eu disse, desses legisladores mais preocupados em se alinhar com o poder estabelecido para ganhar com isso benesses e coisas para si, relativas à sua área de atuação ou outras coisas, e não cumprem esse papel. Então, eu, com a Josete, com o vereador Marcos Vieira, professor Silberto, Noêmia e outros poucos, a gente fazia esse trabalho de fiscalizar, de cobrar, e a oposição na Câmara Municipal, quando eu estava lá, era de 7, 8 vereadores para um conjunto de 38 cadeiras. Né? Agora, na Assembleia, é ainda pior, Pedro. A gente somos 7 vereadores da oposição de 54 deputados no total. Então, você vê que esse desequilíbrio ele é presente. Eu fui candidato também aqui a deputado estadual a partir de uma perspectiva que eu acho que é muito significativa, de que Curitiba é uma região metropolitana. A gente não vive apenas nos limites territoriais do município de Curitiba, a gente já vive numa grande cidade, uma cidade conurbada com Araucária, com Pinhais, quase com 4 barras já, mas que faz parte, né, de uma região metropolitana, de uma metrópole, e como deputado estadual a gente pode provocar discussões e trazer propostas legislativas que abordem toda a região metropolitana, né? Com isso também melhorando a vida de Curitiba. Eu fui felizmente eleito, fui o único vereador de Curitiba que se elegeu deputado. Se não me engano, 16 estavam candidatos a deputado estadual, a Josete e acho que o Silberto a federal. Eu fui o único que se elegeu, né, que saiu da Câmara Municipal, e reconheço aqui com muita gratidão, aqui em Curitiba eu tive mais de 27 mil votos apenas em Curitiba e outros 10 mil a mais em todo o Paraná, mas que é um reconhecimento da nossa atuação na Câmara Municipal, sem sombra de dúvidas. Né? Eu fui bloqueado pelo prefeito Rafael Greca nas redes sociais, fui o líder da oposição, fui classificado de agourento pelo prefeito, ele falava das criaturas agourentas que lhe faziam a oposição, e eu tratei isso sempre, né, reconhecendo a figura quase caricatural que é esse prefeito de Curitiba atual, e tratando disso, assim, há um desrespeito muito grande do prefeito ao rito democrático, ao equilíbrio entre os poderes, à independência entre os poderes, e questões que assim ficaram muito explícitas, sabe, Pedro? Por exemplo, eu tinha um projeto de lei que era a Lei da Agricultura Urbana. Essa lei, se eu fosse apresentá-la em meu nome na Câmara Municipal, o governo a prefeitura ia derrubar, ia orientar para votar contra. Eu fiz toda uma articulação para que esse projeto de lei, importantíssimo, fosse apresentado em nome da Comissão de Meio Ambiente. Porque se fosse o vereador Goura, o prefeito ia derrubar. Só porque era da minha autoria, independente do mérito. Então, você veja como a necessidade da gente arejar, oxigenar de verdade o processo legislativo e político para mudar esse cenário. Mas, enfim, resumindo, há também agora, né, novamente no ano eleitoral, se ainda fosse vereador, eu provavelmente teria muitas chances de ser reeleito. No entanto, né, esse foi um dos motivos pelo qual eu me candidatei, a gente precisa aumentar a bancada, como eu falei, a bancada de pessoas comprometidas com essa independência dos poderes. E não sendo vereador, eu posso ajudar outras candidaturas. Na semana passada eu entrevistei a vereadora Noêmia Rocha e ela também comentou sobre este fato de ser votado na Câmara, além de ser votado no projeto, mas ser votado na pessoa que está propondo aquele projeto de lei. Então chama atenção o fato dos dois terem sido vereadores ali na mesma época, a Noêmia continua como vereadora, e os dois têm essa mesma percepção e essa mesma fala. Agora falando sobre os seus projetos, sobre uma das suas principais bandeiras, que é a mobilidade
urbana, gostaria de falar um pouco sobre a questão das bicicletas que tiveram um aumento de vendas durante a quarentena. E a gente já conversou, deputado, na Alep, em uma oportunidade, quando estava sendo votado o projeto que obrigaria todas as novas obras realizadas no estado já tivesse ali junto também sido construída a ciclovia, para as pessoas tivessem esse acesso também através das bicicletas. Queria saber como estão os projetos atualmente, futuras proposições, até levando em conta este fato do aumento de vendas das bicicletas durante a quarentena. Pedro, é uma pergunta muito pertinente, né? A gente viu aqui durante a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo, a bicicleta surgiu ou ressurgiu, né, como uma aposta de uma forma da gente possibilitar com que as pessoas continuem se deslocando na cidade, mas evitando aglomerações, e o transporte coletivo é um ponto focal de aglomeração, sem sombra de dúvidas, e as outras questões correlatas que surgiram. Então, a bicicleta ela é uma ferramenta de combate à pandemia, porque a pessoa pode se deslocar mantendo a sua segurança individual, mas a gente viu nos primeiros dias do isolamento aqui em Curitiba e no mundo todo a queda radical, abrupta dos índices de poluição, dos índices de barulho nas cidades, até aqueles vídeos engraçados, né, de animais voltando a frequentar o espaço urbano, né, e aqui em Curitiba ficou muito nítido, o ar estava mais puro, as ruas mais silenciosas. Por quê? Porque tinha menos carros. Então, essa ideia de que a cidade pode ser mais amiga da bicicleta, que a cidade pode ter uma rede cicloviária utilitária presente no dia a dia, que conecte toda a cidade, ela ganhou força. A gente viu Milão, que foi um dos epicentros, né, da Covid-19 no norte da Itália, já assim, né, durante ali o pico da doença, falando da importância da bicicleta e queria investir muito nisso. A prefeita reeleita de Paris, a Anne Hidalgo, cada vez mais apostando na bicicleta, restringindo o espaço dos carros na área pública urbana de Paris. A gente viu Nova York, a gente viu Paris, a gente viu Londres, e a gente fez sugestões aqui para Curitiba, para o Paraná, para a criação de ciclovias emergenciais, ciclovias temporárias, conectando áreas de interesse da população. E a gente, infelizmente, Pedro, nada foi feito, né? Nada aqui, não só em Curitiba, nada de muito significativo. Acho que em Belo Horizonte teve alguma coisa que aconteceu ali, mas eu lamento que a gente esteja perdendo essa oportunidade de provocar transformações urbanas, de acelerar transformações urbanas necessárias. O elogio da bicicleta, a necessidade de políticas públicas para aumentar o uso da bicicleta nas cidades paranaenses, é uma coisa que, como você falou, eu tenho falado isso já há 15, 20 anos que a gente está falando isso, gritando isso nas ruas. Na Assembleia Legislativa, eu lembro que em 2012 eu fiz um discurso no Grande Expediente, a convite do deputado Rasca Rodrigues, discursei para os deputados sobre isso, em 2012, e agora eu sou deputado e continuo discursando, a gente continua defendendo. Agora, para a gente encerrar, deputado, eu gostaria de falar das eleições de 2020, as eleições que vão acontecer no final do ano. Foi ventilado aí que poderia ter você como candidato a prefeito, então estava essa disputa, digamos assim, entre você e o Gustavo Fruit. Agora, pelas informações que eu tenho, o Gustavo Fruit já está confirmado como candidato à prefeitura, mas ainda tem um grupo no PDT que sugere e estimula uma entrada sua como vice-prefeito, como candidato a vice-prefeito do Gustavo Fruit. Gostaria de saber se realmente já está confirmado a questão do Gustavo Fruit ser o candidato e se tem a possibilidade de você entrar como vice. Pedro, eu vou só pedir tua licença para corrigir o verbo, porque não foi uma questão de uma disputa. Pelo contrário, assim, o Gustavo é uma pessoa que tem meu total respeito pela sua trajetória política, que eu conheci
conheci pessoalmente quando eu era coordenador da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas, e o Gustavo era candidato. Isso foi em 2012, candidato a prefeito. Na ocasião, nós, né, o coletivo da Ciclo Iguaçu, procurou todos os candidatos, convidamos eles a pedalarem e assinarem uma carta compromisso. Rafael Greca, Ratinho Júnior, Gustavo Fruit, Luciano Dutti, Bruno Meirinho, Alzimara, e muitos deles pedalaram conosco, né? E o Gustavo foi um deles. E o Gustavo, sendo eleito, ele começou a implantar as questões que estavam na carta compromisso: redução da velocidade dos automóveis na área central, a melhoria das condições para a bicicleta como um todo, a criação de uma coordenação de mobilidade urbana na Secretaria de Trânsito, no IPUC, igualmente. Isso foi sendo feito pelo Gustavo e eu pude acompanhar mais de perto a sua atuação política, e eu só tenho respeito ao Gustavo pela coerência com que ele age, pela visão assim da democracia que ele carrega. E então, por outro lado, eu tenho uma trajetória minha, individual, própria, que não diz respeito ao partido em que eu estou, que é uma vontade de transformar a realidade. Então, eu sempre defendi isso. Como curitibano, sempre quis que essa cidade fosse mais legal, fosse menos injusta, fosse menos violenta, sempre quis transformar isso. E sempre defendi a necessidade da gente ocupar esses espaços políticos. Então, quando eu saí de vereador, fui eleito deputado, eu quase que imediatamente me coloquei à disposição à Prefeitura de Curitiba. Coloquei o meu nome como pré-candidato, desde logo depois, nesse intuito de a gente entender que o que eu estou fazendo na política não é uma questão da minha vontade individual. Eu acho que a gente tem um processo coletivo de pautas, de ideias, de visões da cidade que eu estou representando apenas, né? Então, eu sinto que cada vez mais essas pautas, essas ideias precisam ocupar o espaço da discussão. Por isso que eu me coloquei como pré-candidato. Isso sempre foi tratado por mim, pelo Gustavo, de forma muito tranquila, muito harmoniosa, mas no decorrer desses meses, né, e chegando agora já numa proximidade das convenções, num debate que está se colocando, a gente decidiu, eu falo a executiva municipal, a executiva estadual do partido, e eu também expus essa minha inquietação de que a minha presença na Assembleia Legislativa, a minha presença na presidência da Comissão de Meio Ambiente e Ecologia da Alep, e a minha presença como líder do PDT na Alep, como vice-líder da oposição ao governador Ratinho Júnior, ela faz muito mais sentido agora do que eu me candidatar a prefeito. E a tua outra questão é sobre a vice. Isso ainda não está sendo discutido, ainda não está definido, mas a princípio eu entendo que uma gestão do Gustavo Fruit, que eu acho que o Gustavo, por todas as suas qualidades e virtudes e pela conjuntura do momento, é uma candidatura que tem chances reais de ir para o segundo turno, tá? E no segundo turno, a gente tem que ter essa humildade, eu acho que tem que ter essa estratégia política. A gente está falando de uma cidade aqui onde você tem 3 candidaturas fortes de um campo de direita, da gente conseguir conversar com esse campo igualmente. Porque se a gente depender apenas dos votos da esquerda, a gente não vai conseguir derrotar o Rafael Greca no segundo turno. Então, eu acho que é importantíssimo ter essa sobriedade, essa visão estratégica de possíveis configurações num segundo turno. Eu espero que o Gustavo vá para o segundo turno, eu vou trabalhar para isso, mas que a gente vai ter que ter essas conversas para derrotar o Greca no segundo turno. Eu não me vejo como vice, Pedro, pelo sentido de que, como eu expus, a gente precisa continuar na Assembleia Legislativa. Uma gestão do prefeito Gustavo, eu tenho certeza que vai ser uma gestão que vai carregar e vai honrar as bandeiras e as pautas que eu defendo. Então, eu vou me sentir plenamente representado numa gestão Fruit do Gustavo na prefeitura e vou ajudar, como eu disse, na candidatura e
na gestão da cidade como eu puder. Estamos chegando ao final de mais uma edição do P Notícias Especial Política. Quero agradecer a minha coprodutora, Samar Mourad, a professora orientadora, Sandra Nodari, e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial, quero agradecer ao meu convidado, o deputado estadual Goa. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Samar. Obrigado a toda a coordenação do curso e parabéns, né? A gente tem que ter esse olhar assim de trazer as discussões da política para mais gente e a valorização do jornalismo como atividade profissional. Quero deixar registrado aqui. Parabéns e obrigado pelo convite. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem.